Mas qual eram as expectativas que vocês tinham ainda lá no início, quando foram chamados pela primeira vez? As expectativas para o Ministério de Jovens. Eu vou falar primeiro, né? Porque, na verdade, quando nós fomos como nós chegamos nessa igreja aqui, né? Tanto é que algumas pessoas da igreja aqui achavam que nós éramos parentes do pastor Davi. Porque assim que eles chegaram, né, na igreja, há poucos meses nós também já chegamos. E ficou uma afinidade, né? Nós ficamos com uma afinidade, né? Tanto é que nós sempre, como ele morava próximo da nossa casa, né? Aí pessoas achavam que ele era nosso parente, né? Assim, era família, né? Mas não, né? E ele viu, né? Por isso que é importante o casal trabalhar junto, né? Ele viu sempre, né? Que chegamos como família na igreja, né? Como família, né? Acho que o pastor viu em nós, né? Assim, não aquela questão de família padrão, família exemplar, não, né? Mas ele viu, né? Em nós uma família que tinha desejo, né? De estar na presença do Senhor, né? Uma família que tinha desejo de servir, né? Então ele nos convidou, né? Só que nós tínhamos uma cultura totalmente diferente, né? Em relação à doutrina, né? Da igreja de Adão para a igreja batista, né? E nós tivemos assim conflitos em relação a nós mesmos, assim, em questão de direcionamento, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele foi nos conduzindo, né, para o lado certo, né? Tanto é que ele nos tirou um tempo para a gente realmente entender que não era como nós achávamos que era, que era na verdade, né? E nos trouxe de volta para a segunda etapa. Eu acho que a questão da expectativa, né, que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E aí, como a obra de Deus, ela é de Deus, vai se mostrando, conforme nós queremos servi-lo na vontade dele, vai se mostrando que não é do nosso jeito, que é do jeito dele. A gente veio com uma carga de experiência, de um trabalho com jovem, de resultado, sim, né, com jovem e adolescente, de um resultado muito bom, de um conhecimento do que o jovem gostava, né, de atividades e tudo. E a gente pôde implementar muita coisa disso, até gerar uma cultura, né, que não era tão ativa nesse sentido de muitas atividades, né, como acampamentos. A gente acabou trazendo isso para dentro da igreja. Mas a gente também foi sendo ensinado pelo Senhor a sermos servos, realmente, entender que a gente está numa igreja e que se nós queremos servir nesse lugar, nós também devemos nos adequando à cultura, se sujeitar um pouco. Nos sujeitar, né? Nos submeter à cultura do local. E isso é como todo relacionamento, né? A igreja é um relacionamento. Todo relacionamento ele tem o vai e vem. Eu tenho o que oferecer, eu tenho sempre o que contribuir na relação, né? Por exemplo, como na liderança, mas eu também tenho muito a receber. E isso aconteceu com a gente, com certeza. E eu acredito que foi exatamente essa questão que depois, né, aí a gente saiu do ministério, foi servir em outras áreas, e aí fomos convidados, né, a voltar para o Ministério de Jovens. E eu acho que isso é o divisor de águas, né, da liderança quando nós chegamos, e hoje é isso, é entender que é do jeito de Deus e que é dentro de uma cultura onde Deus nos inseriu, né? E trazer, tipo assim, trazer a realidade da palavra de Deus, da vivência de Deus, e não que só atividades e diversão é o importante, né? Mas uma profundidade mesmo naquilo que Deus deseja para a juventude, né? Principalmente assim nesse tempo de pandemia, eu achei muito interessante assim, né? Deus, ele na sua soberania, eu entendo assim que Deus, ele viu tudo o que iria acontecer, a frieza, a indiferença que aconteceria depois, né, do retorno,
as atividades da igreja, A falta depois de conexão uns com os outros, né? isso, né? E que seria necessário muito quebrantamento, muito empenho, né? No sentido de trazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre está na sua palavra. Então, assim, as atividades, elas são importantes. A criatividade, ela é muito importante, né? No trabalho com a juventude. Mas que num trabalho como ministério do corpo de Cristo, ele nunca pode excluir a presença de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus no meio da juventude, né? Então esse tem sido o nosso foco nessa jornada agora, né? Nessa segunda fase. Na liderança 2.0. Tem sido o nosso foco, né? Tentar ser instrumento de Deus nesse momento para trazer no jovem, no adolescente, essa sede, esse anseio pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, por uma vida diária com o Senhor. Tanto é que são assuntos que a gente tem batido muito, né? A oração, a palavra, devocional diário, né? A vida com Deus, o andar com Deus diariamente, né? Então eu acho assim que as expectativas, elas não estão mais em nós, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode trazer. Hoje todas as expectativas do nosso ministério tá no Senhor. E eu acredito que está no lugar certo, né? Com certeza. Porque se você coloca as expectativas daquilo que você vai fazer em Deus, então você pode ter certeza que você pode seguro, né? Tá seguro. E também assim, sabe? E nem por isso nós não deixamos de fazer planejamento, né? Nós fazemos sim o planejamento, né? Do ministério, né? Da obra do trabalho, mas antes de tudo, né? Nós oramos ao Senhor para que Ele nos dê discernimento, orientação, né? Sabedoria para conduzir. Glória